Como usar realidades paralelas para prosperar em 2026? Olá, Derivação do Infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabia que no nível subatômico, as partículas vibram em diferentes possibilidades ao mesmo tempo? E os cientistas que estudam mecânica quântica precisam calcular as diferentes possibilidades de onde cada partícula está. E aí desse fato surgiu a teoria dos muitos mundos, que a ideia é bem a que você vê nos filmes de realidades alternativas. Mas hoje eu quero te levar para ver isso de uma forma mais profunda ainda, que ela seja aplicada na sua vida. Eu conheci o termo realidades paralelas através do Bashar, que é um ser que é canalizado por um médium há mais de 40 anos. Inclusive já foram feitos testes no cérebro dele e comprovaram que, de fato, ele entra num estado completamente diferente quando ele está canalizando o Bashar, mostrando que ao menos tem algo bastante curioso acontecendo ali. Para você ter ideia, eu estudo Bashar há pelo menos 8 anos e eu já escutei e estudei profundamente mais de 100 horas das transmissões dele. Foi com ele que eu mais explodi minha cabeça sobre realidades paralelas. E o que eu entendi sobre o que ele explica é o seguinte: as realidades paralelas são as mecânicas da 4D, ou seja, da dimensão do tempo. Então vem comigo que eu vou te explicar. Então deixa eu te explicar melhor o que eu quero dizer com 4D. Então aqui eu desenhei no quadro uma explicação bem simples para você conseguir compreender, que é basicamente assim, ó, essas são as dimensões. Isso aqui é uma metáfora para você entender realidades paralelas, porque daí você vai entender o que seria o 4D. Então vamos começar pela primeira dimensão, tá? A primeira dimensão seria uma linha, tá? Essa linha reta. Essa linha reta, então, só vai para um caminho, e a gente pode dizer que é comprimento, né? A dimensão do comprimento. A 2D é comprimento, o C aqui, né? Comprimento, mais largura. Então são duas dimensões, ó. Pode ver que vem para cá e vem para cá, enquanto esse só vem para um caminho. Já a 3D é comprimento mais largura, ó, comprimento mais largura. Então o 3D tem a 2D, comprimento mais largura, mais altura, que daí vai dar volume, podemos dizer, né? Então vai ter para cá, vai ter para cá e vai ter também para trás, porque é meio difícil de eu desenhar. Mas seria essa daqui, no caso. Então tem 3 caminhos. Já a 4D vai seguir a mesma lógica. Ela vai ter todas as outras, então vai ter o volume aqui, que nem eu coloquei, volume. Só que ela vai ter mais uma dimensão, que é o tempo. E como que funciona essa dimensão? Seria como uma sequência de objetos 3D. Então, ó, é um cubo, depois outro cubo, depois outro cubo, depois outro cubo ao infinito. Então, tipo, vai sempre ter outro cubo, outro cubo, outro cubo. Então, seriam como se fossem quadros 3D de um filme. O que eu quero dizer com isso? É igual esse vídeo que você está vendo agora. Esse vídeo, ele está sendo animado, ou seja, você está vendo ele com uma duração, porque tem vários quadros congelados, como se fossem fotos que estão sendo tiradas pela minha câmera 24 vezes por segundo, e aí essas fotos sendo tiradas várias vezes por segundo são colocadas na tecnologia ali e a gente consegue assistir essas fotos uma depois da outra, dando essa sensação que você está tendo agora de que de fato há um movimento aqui. Da mesma forma, o tempo funciona assim também pra gente aqui nessa experiência que a gente está tendo, na nossa consciência agora. Nesse exato momento, você tá vendo vários quadros 3D, como se fosse vários frames 3D do universo sendo colocados um depois do outro na sua consciência tão rápido que parece que é uma realidade só. Mas na verdade são vários quadros congelados 3D sendo colocados um depois do outro, e aí dá essa sensação que você tem de duração, de tempo. Então é basicamente isso, são vários objetos 3D colocados um depois do outro. Segundo o Bashar, pra gente poder ter essa experiência física que a gente tem agora, onde é tão fluida e a gente consegue sentir o tempo passando de uma forma tão fluida, são bilhões de realidades paralelas por segundo que estão passando uma depois da outra na nossa consciência, que cria essa experiência que a gente tem de tempo linear. Então a 4D é o tempo linear e, por definição, ele é criado por realidades paralelas. Então realidades paralelas não é um fenômeno sobrenatural. Não, na verdade realidades paralelas é a única forma da gente poder ter a experiência de tempo linear. Porque precisa ser uma coisa acontecendo depois da outra, ou seja, uma realidade física 3D depois da outra, bilhões de vezes por segundo, e aí dá essa sensação que a gente tá tendo de fluidez, e de ser um ser físico, e ter um corpo, e estar num universo, e ter dia, e ter noite, e ter continuidade, e ter horas que se passam. É uma forma de a gente medir o tempo, as horas.
Então perceba, é só uma evolução das dimensões, tá? Em realidades paralelas, então, é algo que acontece naturalmente. E aí o que que acontece? A explicação que o Bashar dá pra gente é que, então, é assim que o tempo funciona. Então, quer dizer, todos esses cubos aqui, todas as realidades que você vivencia, que você vai vivenciar, ou que você pode vivenciar, ou que você já vivenciou, todas elas existem ao mesmo tempo. Por mais que a gente tá acessando elas num estilo linear, ou seja, pra gente parece que elas estão passando uma depois da outra, no universo maior, na existência, todas elas acontecem ao mesmo tempo. Então existem infinitas realidades coexistindo no agora. Tanto a realidade que você comeu hoje no café da manhã, tanto a realidade que você não comeu, tanto a realidade que você já morreu, quanto a realidade que você continua vivo, igual essa, por exemplo, quanto a realidade que você conhece uma pessoa, uma realidade que você não conhece uma certa pessoa, que você faz muito dinheiro, que você não faz muito dinheiro, que você fica rico, que você fica pobre, que você tem relacionamento X, relacionamento Y, que você se move, que você se muda pro Japão, que você se muda pra Itália. Todas essas realidades coexistem. E você tem como mudar para as realidades mais correspondentes porque você prefere. E é sobre isso esse vídeo aqui. Então, segue comigo. Então, a pergunta é, como mudar de realidade paralela? E a resposta para essa pergunta é bem simples. Primeira coisa, entenda que você já está mudando. Então você, na verdade, só precisa mudar para a realidade que você prefere. Por quê? Porque, que nem eu te expliquei agora, as realidades paralelas são, na verdade, a forma... elas são, digamos assim, algo que é necessário existir para que essa experiência que a gente tem de tempo linear exista. Então é algo que é fundamental. Então quando você quer ter uma experiência de tempo, você precisa ter a experiência de realidades paralelas para poder ter a experiência de continuidade. Então você já está mudando agora. Esse exato instante, onde o tempo está passando, e as suas células estão mudando, e você está escutando esse vídeo e me assistindo, você já está mudando de realidade paralela. A pergunta é como mudar para a realidade paralela que eu prefiro. É que você precisa vibrar em todos os níveis, na frequência da realidade que você prefere. Então escuta só que eu vou te dar um exemplo bem prático. Então olha só, para entender como você mudar a sua energia, você precisa entender o que compõe a sua energia e qual tipo de energia leva para qual tipo de realidade. Então aqui temos dois exemplos bem simples de entender. Uma pessoa com uma realidade, ela está frustrada, está vivendo uma experiência de escassez, com uma dificuldade de se relacionar. A vida aparentemente está contra ela. E aqui tem uma pessoa muito felizinha ali, com sol, passarinhos e com dinheiro e tendo relações felizes. Bem simples, tá? Não vou entrar nos detalhes porque a gente tá falando aqui sobre cocriação. Então, como você cocriar? É lógico que cada história de vida tem seus motivos para acontecer. Isso aqui não é para invalidar ou super simplificar certos cenários que a gente se encontra, mas aqui é para você aprender como mudar. Esse é o objetivo dessa metáfora, tá? Então use dessa forma. E aí o que acontece? Ó, cada estado energético vai criar uma realidade diferente. Então a realidade que você vive hoje, num nível mais profundo, é criado sim pelo teu estado energético. E o teu estado energético ele tem 4 camadas principais. As camadas das crenças, sentimentos, pensamentos e ações. Quando essas camadas juntas estão numa baixa vibração, você vai manifestar uma realidade de uma baixa vibração. Quando essas camadas juntas estão numa alta vibração, você vai manifestar uma realidade de uma alta vibração, tá? Então assim, perceba que as crenças estão no topo. Isso não é por acaso. As crenças, elas criam as outras partes. Então a crença faz com que a gente sinta certas emoções nas nossas crenças. As nossas emoções fazem com que a gente tenha certos tipos de pensamento. E os nossos tipos de pensamento, por último, fazem que a gente tenha certos tipos de atitude. Tá? Então se você quer prosperar em 2026, o que você precisa? Você precisa das crenças da sua versão mais próspera. Você precisa vibrar no estado emocional da sua versão mais próspera. Você precisa dos tipos de pensamento e conversas de diálogos internos que essa sua versão mais próspera cultiva. E você precisa ter as atitudes que essa sua versão mais próspera teria na realidade dela. E é aqui, na parte das ações, que a maioria da galera que estuda sobre esse tipo de assunto aqui na internet, lei da atração, cocriação de realidade, manifestação, erra. Porque muitas vezes eles cultivam um estado emocional de alta vibração, mas não acompanham com ações, lógico que por causa das crenças, né? E aí acaba não manifestando essa realidade paralela. Então assim, esse é o corpo, vamos dizer assim, estrutural de como que a nossa vibração é composta. Aí agora a gente vai aprofundar sobre como que cada uma dessas partes aqui você pode mudar e o pulo do gato para que essa mudança possa ser concreta na sua vida. Então agora que você entendeu quais são as 4 camadas de como você cria a tua realidade e até a tua frequência vibracional, eu quero aprofundar em cada uma delas mostrando como que na prática
Você precisa fazer essa mudança para você poder co-criar um 2026, indo para a realidade mais próxima possível, alinhada com a versão de uma frequência mais elevada que você pode criar. Então a primeira questão é que as suas crenças sobre dinheiro, sobre prosperidade, provavelmente são uma merda. Eu não digo isso no sentido pessoal, tanto que eu tô falando com muitas pessoas aqui, mas o que acontece é que assim, você provavelmente sente medo de, por exemplo, vender. Você provavelmente acha ridículo empreender e se arriscar com algo fora da curva. Daí você pode pensar, não sinto não, Edu, eu até empreendo, ok, então eu não tô falando com você. Mas tem muita gente que sente. Talvez você acredite que a única forma de você ter segurança é num CLT, onde você é infeliz, mas você recebe um salário todo mês constante. Você pode acreditar que pessoas ricas são más. Ou você pode achar que ter dinheiro ou vender seu serviço autêntico não é algo espiritual. Muitos de nós criamos divisões imaginárias entre ser rico e fazer o que você ama, como se fossem coisas totalmente diferentes, especialmente artistas ou pessoas mais intuitivas. E a explicação para isso é que muitas das nossas crenças operam apenas no inconsciente. Então a gente precisa fazer um trabalho de revelá-las. Ou seja, você não sabe nem de metade das crenças que você carrega no dia de hoje. Por exemplo, quando a gente fala de crenças de prosperidade, o fato é que nós aqui do Brasil temos uma história de colonização pela Igreja Católica. Isso faz com que a gente carregue muita culpa ao pensar em enriquecer. A gente acredita que tem a ver com ser mal ou enganar os outros. Mas a gente quer ser bom? Então, inconscientemente, a gente foge da riqueza e das oportunidades de receber mais dinheiro. Então entenda, você precisa mudar suas crenças a ponto de sentir que é possível enriquecer e receber bastante dinheiro pelo seu serviço autêntico, sem enganar ninguém. Você precisa acreditar que o universo é abundante e que pessoas precisam do que você tem inspiração para oferecer e que você é capaz de dar os passos necessários para desenvolver essa paixão, ajudar mais pessoas e construir um negócio ou uma carreira até mesmo em torno desse entusiasmo maior. As crenças são, de longe, a parte mais importante para você mudar profundamente a sua realidade, porque elas determinam o resto dos fatores, como as emoções, os pensamentos e as ações. Elas são tão poderosas que eu já tive 2 mentoradas que mudaram fisicamente de vida, logo depois de eu fazer 1 ou 2 sessões de investigação de crenças com elas. Uma das mentoradas foi promovida 2 vezes e agora ganha 8 mais do que ela ganhava antes. E a outra saiu de um emprego abusivo para ser contratada para um lugar igual ela sempre dizia que queria trabalhar. Então entenda que entender quais são as suas crenças inconscientes e mudar elas precisa ser sua prioridade para você mudar de realidade paralela e de vida. Agora vamos falar do seu estado emocional. Por mais de que isso possa parecer um pouco extremo, no dia a dia, o seu estado emocional provavelmente gira muitas vezes em torno do medo, tristeza, raiva, vergonha e culpa. Por exemplo, você se sente livre para ser esquisito na rua? Para quebrar as expectativas da sua família? Você se permitiria ter um surto de riso e felicidade perto de pessoas desconhecidas? E de pessoas conhecidas? Você se sente paralisado, paralisada pelo medo de se arriscar? Quando você observa pessoas sendo estranhas, se arriscando, falando coisas que você não concorda, ou empreendendo, você sente vergonha alheia? Você está sempre se desculpando e tentando evitar desagradar os outros, com medo de que os outros não vão gostar de você? Então, quero deixar bem claro que essas emoções são comuns e eu também sinto elas volta e meia também, tá? Mas entenda, tudo isso é o que te mantém ancorado nessa versão escassa da realidade. Quando a gente julga os outros, nós julgamos também, em outros momentos, a nós mesmos. Quando a gente carrega muito medo, o nosso pensamento fica meio que bêbado de medo. E a gente fica sem a capacidade de discernir e ver as reais oportunidades que tem no nosso caminho. Nós nos esquecemos da realidade universal que nos cerca e nos concentramos apenas nos impeditivos ou no que não tá bom na nossa vida. É necessário que a gente faça o trabalho diário de largar essas emoções e cultivar emoções diferentes, como o perdão, a aceitação, a gratidão, a generosidade, o amor. E tudo isso coloca a nossa frequência vibracional lá em cima e nos inspira com novas ideias de ações, que quando a gente toma elas, nos permitem entrar em realidades paralelas cada vez mais positivas.
Agora vamos pensar sobre os seus pensamentos. A sua conversa interior, a forma que você fala com você mesmo por dentro, é provavelmente autodepreciativa e julgadora em muitos momentos da sua vida. A sua narrativa de vida precisa mudar para você mudar de realidade. Por exemplo, sabe quando você pensa naquele projeto dos sonhos e pensa, tem gente melhor preparada? Ou, agora ainda não é o momento? Ou, já tem muita gente nisso? Ou você pensa, eu posso viver sem isso? Ou, quando você olha para os problemas da sua vida e pensa, sempre foi difícil para mim. Em geral, esses pensamentos parecem proteção, mas na verdade eles são uma prisão disfarçada. No final das contas, eles vêm das suas crenças, mas você estar atento sobre como a sua mente justifica suas crenças para te proteger é muito importante, porque aí você começa a se pegar no ato e não cair na armadilha. Você acaba percebendo que isso é só uma história que a sua mente cria para reforçar o que você já acredita. Mas como você quer mudar, você pode conscientemente escolher uma nova história. Só que aqui a gente precisa prestar muita atenção que tem um problema também. Muitas pessoas, principalmente quando fala de cocriar a tua realidade, vão falar que a maior mudança está no seu pensamento. Você tem pensamento positivo. E que você precisa mudar o seu pensamento para mudar a tua realidade. Tipo assim, veio um pensamento negativo? Coloca de outra forma. Veio um eu não consigo? Então pense eu consigo sim. Ou faça um Ho'oponopono. Eu já tentei fazer isso, mas o problema é que os pensamentos não vão parar de vir, porque eles são uma derivação do seu estado emocional e do seu sistema de crenças. Então por mais que seja bom você mudar a narrativa no nível dos seus pensamentos, para fazer uma mudança profunda é necessário mudar no nível emocional e no nível das suas convicções, ou seja, das suas crenças. Para saber mais sobre como investigar as suas crenças pela raiz, você pode assistir esse vídeo aqui. E agora vamos falar das suas ações. É bem possível que as suas ações não sejam coerentes com os seus picos de emoção positiva. Ou seja, então você vai acabar manifestando uma realidade da frequência das suas ações, não necessariamente de como você se sente ao longo do seu dia. Então deixa eu te dar um exemplo para você entender. Eu tive uma conversa com um mentorado meu há pouco tempo, e ele me contava que quando ele tomava ayahuasca, por exemplo, ele entrava num estado de muita expansão, muito bem-estar, muita clareza. Só que aí, na medida que ele ia vivendo o dia a dia, ele sentia como se aquele estado escorresse pelas mãos dele. Ele falou que ele se sentia assim também quando ele fazia sessões comigo. Ele sentia que ele ficava num estado muito elevado só de conversar comigo, mas depois ele ia no dia a dia e parecia que aquele estado, de novo, escorria das mãos dele. E ele não mantinha aquilo de uma forma constante, aquele estado energético. Ele não sabia por quê. E aí, o pulo do gato para ele entender, foi o que eu trouxe para ele, é que não basta a gente acessar os estados expandidos de consciência, a gente ficar num estado de alta vibração. Só isso não vai criar a nossa realidade. O que acontece, ó? Quando a gente acessa um estado de alta vibração, onde a gente se sente sem julgamento, empolgado, empolgada, criativo, criativa, feliz, alegre, quando a gente entra nessa frequência, a gente começa a ter ideias e insights de coisas que a gente pode fazer, ações que a gente pode tomar. Só que o que acontece? Se a gente não de fato vai lá e concretiza essas ações e faz as coisas que a gente sente inspiração de fazer quando a gente está num estado elevado, aquele estado elevado não vai ser sustentado na nossa vida. Porque o que sustenta o nosso estado energético é as nossas ações, é isso que mantém elas ancoradas, vamos dizer assim. Se você transforma uma inspiração que você teve quando você estava num estado expandido, fazendo uma meditação, ou em algum estado expandido de consciência, em um hábito, se você começa a fazer constantemente aquela ação inspirada que veio para você, naquele estado expandido, você começou agora a ancorar fisicamente aquela frequência na tua realidade e você começa a fisicamente mudar de realidade paralela de uma forma mais abrupta. Esse é o pulo do gato para você mudar de realidade paralela. É aqui onde você realmente concretiza tudo que a gente está falando até agora. Então, o que realmente vai determinar a mudança de realidade paralela completa não é só o estado emocional, ou só as crenças, ou só os pensamentos. É a ação física que a gente toma a partir daquele estado de inspiração que a gente acessa, daí sim, por causa das crenças, dos pensamentos e das emoções. Então a ação é o pulo do gato para você mudar de realidade. Mas você não vai entrar em um portal, também não pensa que você vai entrar num portal e mudar de um dia para a noite. A não ser que esse seja um caminho que o seu eu superior ache mais relevante para você. Mas, na minha experiência,
a mudança vai acontecer pouquinho por pouquinho. Então, para você entender melhor o que eu quero dizer, é como se fosse uma montanha, tá? A sua mudança de realidade paralela para a realidade mais próxima possível, onde você vive o que você ama, onde você é bem paga por onde você, fazendo o que você ama fazer, onde você tem relacionamentos mais harmoniosos e a sua vida está num contexto que você prefere, é tipo uma montanha, como se você fosse mover uma montanha. Só que tipo, mover uma montanha leva um tempo, né? É pesado, não tem como você mover ela também só usando o seu corpo, porque a montanha é muito mais pesada que você. Mas, se você pegar um carrinho de mão, ou um caminhão, nem que seja, e você vai empilhando a terra daquela montanha, e aí você leva aquela terra para um outro lado, e depois você pega e volta, e coloca mais terra, e leva com o carrinho de mão, em pequenas vezes, em pequenas ações, eventualmente você vai mudar, vai mover aquela montanha. Então, você precisa sim mudar o seu estado energético, mas o seu estado energético mudar serve para te inspirar de tomar certas ações. E é você tomar essas ações com consistência que vai fazer com que você mude para uma realidade paralela correspondente à frequência daquele estado energético que você estava. Então, se você está vibrando no amor, quando você tem aquela inspiração, e você age naquela inspiração, você vai criar cada vez mais uma realidade vibracional correspondente à energia do amor. Seja da inspiração, seja do serviço, seja da criatividade, seja das sincronicidades. É assim que você concretiza, é assim que você muda de fato de realidade paralela. Então a mudança do seu 2026 não vai acontecer por causa de um planejamento que você fez, ou apenas metas que você setou. Porque se você tiver com a programação interna errada, primeiro que você nunca vai alcançar aquelas metas, porque você nunca vai seguir elas. Mesma coisa, você vai falar, eu vou ficar rico, mas você acredita que ficar rico é ser do mal? Você nunca vai na direção de ficar rico de fato, porque inconscientemente você vai se impedir de ir por esse caminho. Agora, quem tá com a programação mental já alinhada, já vai estar seguindo suas metas e objetivos que setou em outubro, setembro ou junho, ou qualquer mês que seja, sem precisar usar o ano novo como uma desculpa para você criar novas metas. Então isso você precisa entender, para você mudar de realidade, seja 2026 ou em qualquer momento, é mudar essa programação interna e começar a alinhar a tua ação com o teu estado energético mais elevado. Aliás, um disclaimer aqui, uma observação, é que esse conceito de ano novo que a gente comemora, a mudança aí de dezembro para janeiro, é totalmente cultural e é 0% natural. Porque nesse momento não está acontecendo nada na natureza que nos dê um motivo para dizer que de fato é um novo ciclo. Por isso eu prefiro seguir outros calendários alternativos, como por exemplo o Sincronário da Paz, ou o calendário chinês, ou qualquer outro calendário que seja mais natural e mais voltado para estar em harmonia com o planeta. Mas isso é papo para outro vídeo. Mesmo assim, para prosperar em 2026 ou em qualquer ano, é necessário um alinhamento com a sua versão mais próspera nesses 4 níveis. No nível das crenças, das emoções, dos pensamentos e especialmente das ações. Mas o mais crucial sobre tudo isso que eu já te falei é as suas crenças. Por quê? Porque se você realmente desbloquear e mudar suas crenças, a sua ação vai acabar sendo um reflexo automático dessa mudança. E para sua sorte, com anos de estudo e aplicação no tema crenças e mudança de crenças subconscientes, eu desenvolvi um método que eu apliquei centenas de vezes em mim e nos meus mentorados e clientes, para mudar as crenças limitantes deles pela raiz e as minhas crenças. E você pode aprender como fazer essa investigação clicando nesse vídeo aqui.